Olá, hoje eu vou estar falando das fases do deserto, principalmente sobre a fase do descanso. Todo mundo que entra em contato comigo diz que está na fase do descanso e em poucos minutos de conversa eu vejo que ela está rodando no deserto. E aí eu vou pegar uma passagem que fala sobre quem está rodando no deserto, né? Então o povo de Israel, eles rodaram 40 anos no deserto. E para a tua boa notícia ou péssima notícia, sabe quantos entraram? 2. Do povo mesmo? 0. É ruim? Então qual que é o exemplo que eu vou buscar aqui? Apenas não entrou quem não murmurou, quem nunca duvidou, quem sempre teve fé, que foi Josué e Caleb. Que eles não viram o tamanho do inimigo, mas viram o tamanho de Deus. Esses entraram. E teve um povo que entrou, os de menos de 20 anos. Então, a chave está em Jesus Cristo. Jesus Cristo, se não vos tornardes igual às criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Porque o reino dos céus é dos pequenininhos. Mentalidade infantil, mentalidade de criança não é ser criança, mas é aprender a superar tudo e continuar brincando. Esquece o que foi, vive o novo. Criança tem muito disso. Você já viu? A criança é vítima das piores atrocidades do mundo, né? Violência de tudo que tipo. Eu não posso falar aqui porque eu quero monetizar esse canal, então não posso falar as palavras. Aí a criança vive, brinca, é a criança animada, vai na escola, estuda, é uma criança normal, mas é vítima de muita coisa, em casa, na escola, na sociedade. Aí quando chega lá pelos 12 anos, já começa a descobrir pelo lado de fora de que aquilo que ela vive não é normal. Aí chega nos 15 anos, ela já tem certeza de que ela foi vítima de muita coisa. Quando ela chega nos 18, 20 anos, ela paralisa, ela tranca e ela vive o resto da vida dela, os traumas do que ela passou na infância, porque convenceram ela de que ela foi vítima. Então, a gente sabe, não estou aqui dizendo que não deve ser feita justiça, que deve se salvar as crianças de todo que tipo de crueldade. No entanto, quem convence a criança, o adolescente, o jovem de que ele passou por coisas horríveis, morou numa favela e brincava descalço na rua e não tinha um brinquedo e que não teve chance de estudar na melhor escola, estudando naquela pior escola. Quem convence a criança, o ser humano disso, é o mundo, é as redes sociais. E aí ele vai ficar traumatizado. Eu sou vítima e eu vou ter que ficar aqui e é daqui para baixo, né? Então, o povo de Israel que viu, né? Então, os de menos de 20 anos que conheceram o Deus que tirou eles do Egito, da escravidão, que fez maravilhas, que passou a ver Deus como Salvador. Então, esse povo que tem uma mentalidade de superação muito grande, porque eles eram crianças e passaram a acreditar que somente Deus os livraria disso, esse povo viu a terra prometida. Foram exatamente esses que entraram. Então, como eu sei que alguém está rodando no deserto? O povo de Israel rodava em círculos por 40 anos no deserto. Isso aconteceu apesar de Deus ter prometido a terra prometida. Por quê? Porque murmurava, porque desobedecia e porque demonstrava incredulidade. Isso do começo ao fim. A pessoa ainda tem dúvida. Será que vai? Será que Deus quer? Será? Então, assim, começa a ter aqueles lances de será? Então, está rodando. E a pessoa vem dizer para mim que está no descanso, porque já fez tudo, estou no descanso e vai demorar? Vai demorar? Vai. Você vai morrer no deserto. Você está rodando. Você não fez nada porque você ainda não acredita. Você ainda não tem fé, você ainda não crê. Se você tivesse fé, você não ia perguntar se vai demorar. Você ia ter certeza que vai acontecer. Como uma mulher grávida tem certeza que o bebê vai nascer, porque o bebê está na barriga. Assim você está gerando a restauração e você tem certeza que ela vai acontecer. Você não sabe o momento. Eu passei por isso 3 vezes. Você não sabe o momento que o bebê nasce, mas você sabe que ele nasce. Adianta ficar ansioso? Não adianta. Adianta
Parece que demora mais. A minha segunda demorou mais de 40 semanas. Acho que foi o excesso da minha ansiedade. Não tem explicação. Quando eles chegaram perto da terra, Moisés enviou 12 espias. Mas 10 voltaram com um relatório de medo, dizendo que os inimigos eram gigantes e que seria impossível vencer. Números 13 e 14. Então, para um povo que anda com Deus, que é alimentado de dia, que tem uma nuvem de dia, que tem um muro de fogo à noite, não acreditar que vai vencer, não. Você que está no deserto, que tem o Deus único, o Deus verdadeiro, tem a promessa da palavra, tem tudo na sua mão, e ainda ter dúvidas, você acha que vai acelerar? Eu vou falar o seguinte, dá para acelerar muito. Dá para acelerar muito os passos, as etapas. Como você não está numa manada de meu casamento vai ser restaurado quando todos forem restaurados. Não, você toda semana tem novos testemunhos de casamentos restaurados. Todos os dias tem casamentos sendo restaurados. Então você não precisa esperar todo o povo entrar na terra prometida. Você não precisa esperar todo o grupo de oração que você está ter o casamento restaurado. O principal é você saber, ter fé, acreditar como uma criança que acredita e tem fé. E ela cresce e se torna adulto e forte. Aí a mente, cheia de trauma, vai levar ela a viver uma vida encucada. Ela nem vive encucado com... porque teve traumas. Então, quem não se tornar igual uma criancinha, que supera fácil, que esquece fácil, que continua brincando, e que é bola pra frente, e infelizmente, se ficar remoendo, porque ele me desprezou, porque ele não me atendeu, porque... Eu acho isso assim, é muito rodar no deserto. E a pessoa acredita que está no descanso. Aí tem as 4 fases do deserto, que é aceitar a situação, né? Aceitar os traumas, aceitar tudo que passou. Aceita. Essa é a minha vida, é a minha história. E em cima dessa história eu vou construir a minha história. Porque você só vai ser o que você tem que ser por causa do teu passado, que você soube lidar com ele, soube superar ele. Se você não souber superar a tua história, o teu passado, a tua nova história, que é construída em cima disso, José do Egito não se tornou José do Egito somente por estar no Egito. Ele teve toda a história dele, que foi o fundamento para ele ser quem ele foi. Então, se você vai ser... com toda isso, não vai ter partezinha que eu quero apagar, que eu não vou contar no meu testemunho. Deus não vai, não, é toda a história, toda a verdade, tem que ser dita. Então não adianta querer encobrir nada, não. A criança é a mesma coisa. Ela sabe que toda a bagagem que ela tem é justamente a mola propulsora para ela ter coragem de viver. Se eu superei tudo isso, se eu passei por tudo isso, estou aqui, então eu vou vencer. Porque Cristo me livrou de tanta coisa. Apesar de tudo que eu passei, poderia ter sido pior. E poderia eu não estar mais aqui. Então, o povo escutou aquele relatório de medo. O inimigo é gigante, o diabo é sagaz, o diabo é forte, ele tem seus... Olha, ele levou 1/3 dos demônios, né? Mais dos anjos, mais 2/3 ainda estão com Deus, que eu saiba, ainda estão em maioria, né? O povo acreditou mais no medo do que nas promessas de Deus. Por isso Deus declarou que aquela geração incrédula não entraria em Canaã. Apenas Josué e Caleb, que confiaram em Deus. Assim Israel, que confiaram em Deus. Detalhe, confiar em Deus. Quem convence o homem do pecado é Deus. Então, não é você, não é o mundo, não é um canal, é Deus. Confia em Deus. Assim Israel permaneceu andando no deserto até que toda aquela geração morresse, e então os filhos deles puderam entrar na terra prometida. É como se dissesse assim, os filhos só conseguiram entrar depois que os pais morreram. Você está esperando alguém morrer? Ou será que
Deus está esperando você morrer para que seu cônjuge esteja legalizado perante Deus com a outra, com o outro. Talvez seja isso, né? A sua família talvez não seja tão sua assim, porque você não está totalmente posicionado em Deus pela restauração da sua casa e da sua família. Você está aqui porque você deve lutar, deve buscar ser igual uma criança, criar essa mentalidade de criança. Deus não repudia eternamente, Ele não tem esse coração humano, Ele está sempre de braços abertos para perdoar. Esse povo aqui tinha um coração duro. Tem várias passagens falando que eles eram duros, eles não queriam perdoar, eles não queriam esquecer, eles eram duros com Deus, eles rejeitavam a lei. Espiritualmente, esterodar no deserto também representa quando a pessoa não rompe com a incredulidade e a desobediência, ficando presa em ciclos e não avançando para viver a promessa de Deus. Então são ciclos repetitivos. Fiz tudo, passei as 4 fases, passei tudo isso, fiz isso, perdi perdão para todo mundo, superficialmente, assim. Para ele tá tudo bom, de coração, de mente, alma e corpo, não. Aí fica ali, vou descansar. Passou 7 dias, ai meu Deus, não tá acontecendo nada, nenhum sinal, nada. Passou 10 dias, Jesus, será que tem alguma coisa? Não, mas eu fiz tudo, tem que acontecer. E vai passando. Passou 20 dias, já entra um desespero. Cadê o descanso? Você não falou que estava em descanso? A pessoa começa a... Você não fez, não. Você não fez, não. Lamento te dizer, você está rodando. Você ainda nem começou. Porque se você tivesse começado a primeira fase da aceitação, a primeira fase de confessar os pecados, a primeira fase... Se você tivesse realmente certeza de que você fez tudo, e está tudo bem, e está tudo em paz, e agora é com Deus, você ia realmente descansar e não ia ter dúvida. Vai acontecer. Eu peço, quem não é inscrito no meu canal, se inscreve. Eu faço isso hoje como palavra. Quem se inscrever no meu canal, a partir de hoje, vai ter o casamento restaurado. E quem já é inscrito e continua me seguindo também. Porque aqui eu ensino a verdade. Eu não tenho papas na língua. Eu vou falar mesmo. Sim, se você tem mais de 20 anos, entrou no deserto, você vai morrer nele. Só Jesus ensinou uma chave principal. Essa chave é: quem não se tornar igual uma criancinha não entrará no reino dos céus, não terá seu casamento restaurado. Isso é esquecer tudo, é nem saber o que significa repúdio, sabe, assim, não, eu não tenho mágoa nenhuma, e não é superficial, é de verdade, é de coração. Não, mas é tão difícil. O que é difícil? Em Deus nada é difícil. A pessoa começa a achar que tem alguma coisa ruim. É ruim servir a Deus, é ruim fazer campanha de oração, é ruim. Está murmurando. Pensa como tem gente murmuradora nesse meio aí. Ah, porque a gente se esforça tanto, levanta de madrugada, isso, aquilo, e nada. Que murmuração. Não dá nem vontade de andar com gente assim. Não dá. Gente murmuradora atrapalha até a fé da gente. Aí a gente fica assim, eu achei que eu ia achar gente para me ajudar, agora eu só estou achando gente para me tirar da minha estabilidade que eu estava. Eu tenho fé em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso e Ele vai fazer tudo que Ele prometeu, que está em Sua palavra. E não tenho dúvidas disso. E se você quer andar comigo, é assim. Não tenha dúvidas. Tenha certeza, tenha fé. Busque o Espírito Santo. É a única coisa que você deve buscar de manhã, de tarde, de noite, de joelhos em pé, louvando o Espírito Santo. Espírito Santo é a única coisa que você deve buscar. E não é com esforço, como se fosse uma coisa pesada. É com graça, é com amor, é com vontade, porque é comunhão com o Pai, porque é comunhão com o amor, é comunhão com o todo. É isso que eu devo buscar, com sede, com vontade.
como se fosse o salário do mês, que você levanta todo dia, se esforça com toda a vontade. Não, o salário do mês o povo ainda busca meio que com esforço, né? Como se fosse as férias do final do ano. Eu fico o ano todo trabalhando para ter aquelas férias, para ter o 13º, como se fosse a gratificação mesmo. Então eu busco o Espírito Santo com todo esforço, porque eu sei que somente nele e somente ele pode mudar a mim, a minha casa e a minha família. Porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo em você, você é um com ele, o Espírito Santo convence o homem do pecado. E não é sacrificioso, não é pesado, é algo leve, é algo fácil, é algo de amor, é algo que você faz com gosto. Eu perdi até as palavras de como que... O que eu te peço, por favor, aprenda a amar. Aprenda a amar a si mesmo. Porque se você não se amar a si mesmo, para ter amor, para compartilhar, ame a Deus em primeiro lugar, a si mesmo. E aí você pode amar o outro como a si mesmo. Que tipo de amor você tem por você? Se tudo é sacrifício para você, sacrifícios e ofertas não quero. Jesus não quer teu esforço. Jesus não quer teu sacrifício. Eu estou abrindo mão de um monte de prato no mundo. Você tá lá no deserto ainda, você nem passou nenhuma fase ainda. Você nem se conscientizou ainda do que é lutar pela sua casa, pela sua família. Você ainda está olhando os manjares do mundo que você está deixando de aproveitar. Você já devia ter bloqueado, você já devia ter apanhado pano de saco, roupas, que ninguém te olhe, que ninguém te cobice. Fica sensualizando, querendo, olha, eu também conquisto um monte de gente. Tanto homem quanto mulher. Fica aí achando que tem um monte de prato que está deixando de aproveitar. Quer viver o mundo? Vive o mundo! Esquece esse negócio. Mas se você está aqui, é porque você quer. Você sente o teu Espírito Santo te incomodando, você tem que lutar pela tua família. Mas quer viver o mundo, vai viver o mundo. Mas tem um detalhe. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. E o Espírito Santo vai te incomodar. Aonde você estiver. E você tem um inimigo, que é o diabo. Que te conhece, que conhece o teu chamado, que conhece a chama que está em você. O diabo vai fazer você cair e morrer logo ali. Se não for Deus te livrando até você acordar, é a restauração que eu devo buscar. Os livramentos só vão existir porque Deus não vai desistir de você. Mas o diabo vai todo dia mostrar para você que ele só quer que você morra o mais rápido possível. Mas se você morrer, vai legalizar a situação lá. Então ele vai prolongar todo esse sofrimento para você e para eles. Infelizmente. Busque pela sua restauração com o Senhor. Esquece esse mundo. É você com Deus. Se converta primeiro. Eu vou fazer a mensagem da igreja de Laodiceia, né? Vende tudo que tem para comprar roupa, para cobrir a tua nudez, para comprar sabedoria, para ver se entra algum conhecimento ali. Vende tudo que tem, joga fora tudo que tem e tenta daí encontrar Deus. Deus nem está nessa Laodiceia, cheia de coisas lindas, cheia de cobiças. Eu só quero que você pare de rodar no deserto. O deserto é ruim. O deserto não tem nada de... A única coisa que você pode ver no deserto é que Deus está te sustentando dia e noite. É por causa que eu levanto e eu vou me esforçar. Deus está abrindo portas e janelas de emprego. Deus está mandando ainda... Deus não desistiu. Então, o povo rodou no deserto? Sim. Faltou comida? O maná continuou caindo. Faltou a nuvem? Não faltou. A nuvem ficou lá até o fim, até todos morrer. Faltou o muro de fogo para aquecer eles à noite? Não faltou. Deus deixou. Eles continuaram tendo tudo isso até morrer.
Então você não vai passar uma grande privação se você desistir. Deus não vai desistir de você. Mas você desistiu de Deus. Então Cristo Jesus nos ensina que se você não se tornar como... E Nicodemos ainda falou, mas como é possível que uma pessoa grande, um marmanjo, vai voltar para o útero, para o ventre de sua mãe? Tem um mistério nisso. Então, quando eu aprendi sobre a reprogramação mental, a reprogramação da mente, e você convence a tua mente, dia e noite, amor, perdão, gratidão e compaixão, você fica ali remoendo. Eu tenho que ter amor, gratidão, compaixão. Eu tenho que ser grato pela minha história. Tenho que ser grato por ele ter ido. Tenho que ser grato pelo repúdio, porque tudo isso me aproximou de Deus. Gratidão. Gratidão pelo bom é fácil, mas pelo ruim é necessário. Quando você der graças por tudo, dai graças em tudo, seja morte, seja vida, seja doença, seja cura, seja grato. Reprograma a tua mente. No mundo chamam isso de PML, reprogramação mental. Você pode aprender isso no mundo. Mas quando você descobre que vai zerar a sua mente e que precisa plantar coisa nova, se você plantar a mesma coisa, liga a TV, notícia ruim, liga a novela, né? Mundanismo, liga a Netflix, pior mundanismo ainda, que aí você seleciona os piores. O que você vai reprogramar aqui? O que vai adiantar? Não, mas eu oro, eu jejuo, eu canto hino 1 hora por dia. Os outros 23 horas é enchendo com, né, para não dizer palavrão, enchendo com coisa ruim, com coisa negativa. Coisa que não vai te levar à restauração nem sua, e nem do seu casamento, nem do seu cônjuge. Você tem que ter isso 24 horas em sua mente. E nem é por ele, é por você. Porque você está rodando no deserto, e a única coisa que vai acontecer enquanto está rodando é morte. Ela está rodando com você para te levar. Porque tem gente precisando chegar, os pequenininhos estão precisando chegar, e às vezes você é só mais um que precisa. Se bem que o tempo estava cronometrado, eram 40 anos que tinham que andar no deserto para que depois os filhos deles pudessem entrar. Então, para que aquela geração morresse, e então os filhos deles pudessem entrar na terra prometida. Por quê? Mas isso nem sempre acontece com os nossos filhos. Eu já li em Coríntios, capítulo 7, que fala que os pais santificam os filhos, do contrário, os filhos não são salvos. Então, existe sim, o teu esforço vai ter colheita em teus filhos se você tiver o esforço correto. Não desista da sua casa, não desista da sua família. O teu propósito, primeiro e único, é a sua casa e a sua família. Depois o mundo. Depois você pensa na nação, depois você pensa no Brasil, depois você pensa na sua bandeira, depois você pensa na sua placa de igreja, que você está tentando defender aqui e no mundo. Primeiro você tenta salvar a sua família, o seu cônjuge, que é um com você, não tem outro. Ontem eu falei na live sobre o repúdio, a diferença entre o repúdio e o amor de Deus. E como que é rebeldia contra o princípio principal de Deus, que é o amor, a pessoa tem repúdio. A pessoa que tem repúdio é o contrário de Deus, é completa rebelião a Deus. Quando Jesus permitiu o repúdio, ele simplesmente falou, vocês podem todo mundo separar, porque todo mundo mais cedo ou mais tarde deseja a carne de outra pessoa. Não pode ver uma silhueta, não pode ver um macho musculoso. Todo mundo tem comportamento indecente, imoral. E se você realmente estivesse focado, você vestiria panos de saco, se vestiria da pior maneira possível, mostraria decência, mostraria primeiro caráter. Não é seu corpo que você tem que mostrar primeiro, é o caráter, não é seu olhar sensual. O que investe para ter um rosto sensual, um olhar sensual? Você só vê isso. Todo lugar, você quer aprender alguma dica de maquiagem, já vem com detalhe de sensualidade, porque levanta aqui, empina aqui, daí fica mais sensual, não sei o quê, porque... Eu estou querendo agradar quem?
O mundo ou Deus? Pensem mais nisso. Então, a dica principal para sair do deserto, a única, nascer de novo. Reprogramar tudinho que está aqui, reprogramar tudinho mesmo. Todo aquele sistema repudioso que você aprendeu, de pessoas duras que não querem perdoar, reprograma tudo isso, torna igual criança. E aí você vai ser digno do reino dos céus, porque Deus é amor. E se você não estiver 100% em amor pela alma dos outros, se você quer que o outro te deseja de qualquer forma, você já não ama a alma deles. Eles têm que achar que eu sou bonita, tem que ter um assobio na rua. Não é por aí, não. Eu, depois de que eu assisti umas dezenas de testemunhos, eu até tirei minha foto do perfil, que era muito macho entrando em contato comigo por causa da foto do perfil do WhatsApp ou das redes sociais. Tirei tudo. Ninguém vê a minha cara, então ninguém vai entrar em contato, porque tentam ver alguma coisa ali, não sei de onde ver, mas vê. Então, se não tem foto, não vão ver e pronto. Vão ver minha cara aqui pregando, vão ver minha cara aqui ensinando, aí sim. Ainda assim, tem gente que às vezes ainda vem com conversinha. Aí você faz uma oração repreendendo em nome de Jesus e bloqueia. Não tente conversar com o inimigo, ele só quer te seduzir para o mal. Não tente. Faça a tua parte pela restauração da tua família, pela restauração da tua casa. Você vai ter que aprender a bloquear muita coisa para proteger a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos. Até a próxima.